E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, gente. Só para começar, primeira coisa, né? Antes de começar a falar um monte, meu nariz não tá muito legal hoje, né? Tô um pouquinho com o nariz congestionado. Acho que é mais por rinite do que qualquer outra coisa, né? Então, já nos últimos, não sei se você já percebeu nos últimos vídeos, dando aquela fungadinha, né, no nariz, aquela fungadinha incômoda. E peço até perdão, porque o som deve ser muito irritante, né? Mas vamos tentar agilizar, falar rapidinho. Eu não, pô, queria fazer coisa de 5 minutos, mas tem dois assuntos que eu queria falar e os dois têm a ver, estão relacionados, que é o Zubeldia e o São Paulo e Renato Portaluppi e Fluminense. O retorno do Portaluppi pode acontecer no Fluminense. Parece que está tudo muito bem encaminhado. Vamos aguardar. Por que eu estou falando disso? Porque isso pode ter relação direta com o São Paulo. A gente estava naquela especulação, acompanhando até a imprensa esportiva, a galera que está mais perto, né? Pô, Dorival, pô, vai ser o Renato Gaúcho. Então tava nessa indefinição da gente saber quem que, né, era o alvo de fato do Fluminense, quem que tava mais. Eu acho que o alvo, até o Dorival foi também, né, de fato. Mas quem que tava mais próximo de, de, de concluir uma negociação, enfim. A gente ficou com essas dúvidas no ar. E aparentemente agora me parece que o caminho é o Renato Gaúcho, um cara que é identificado com o clube, ajudou o Fluminense a chegar numa final de Libertadores, né? Não sei se, se, se todo mundo recorda, né? Já faz um tempo. Acabou perdendo no Maracanã, mas coisas que acontecem, né? E foi um grande técnico do Fluminense, um cara muito identificado, amo o Rio de Janeiro. E o Dorival fica na praça. Dorival fica na praça. O que o São Paulo vai decidir? Eu também não sei se o Dorival quer trabalhar logo de cara, assim. Talvez ele não queira. Talvez o alvo majoritário do Fluminense fosse o Dorival. E o Dorival entendeu que, por esse ciclo na seleção, ele precisa de repente descansar, quer tirar umas férias, ou quer se reciclar também, vou ver algumas coisas aqui e ali, né, conversar com outros treinadores. Depois a gente pensa, talvez seja esse caminho, eu não sei. A gente não sabe, eu gostaria muito de ser um amigo próximo do Dorival para saber, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos. A gente sabe que o mercado da bola, como é que funciona? Às vezes o treinador fala que não tá afim, que vai descansar e no dia seguinte já tá anunciando alguma coisa. O Dorival não é segredo para ninguém, né? Tem uma relação bastante cordial com o São Paulo. E eu não vejo problema para essa negociação acontecer, eventualmente. Eu acho que o passe, obviamente, está alto. O salário deve ser bastante razoável. Mas o São Paulo também. O salário do Dorival deve ser razoável. O São Paulo está investindo legal, né? O quanto que isso está custando para os cofres do clube? Cara, isso aí é assunto para os dirigentes. Eu falo, a gente deixa as nossas críticas, as nossas preocupações em relação às finanças de um clube, mas quem decide o futuro é os dirigentes. O nada, esse grupo político que está no comando do São Paulo está há muito tempo. E mudaram o estatuto para continuar no poder, porque sob um argumento de dar continuidade ao projeto. O que é o projeto? De alavancar o futebol do São Paulo mais uma vez, né? De levar para o topo, para a elite do futebol brasileiro, de minimizar as dívidas. A verdade é que assim, o São Paulo obviamente ganhou um título inédito, Copa do Brasil. Hoje o São Paulo, junto com o Internacional, pode dizer que ganhou tudo que era possível para o brasileiro. Essas duas equipes podem dizer que ganhou. Isso é legal para o torcedor, é bacana, é folclórico. Quebrou-se um jejum de título incômodo, né? Numa questão de um título nacional e fora que um título inédito. Mas na questão das finanças, muitos problemas. Então, não sei se o Dorival seria um treinador barato, né? Seria um treinador que, obviamente, se ele fosse um treinador que trouxesse necessariamente títulos, seria interessante. Mas isso não dá para cravar, né? Isso não dá para prometer. Ele chegou no São Paulo, fez a promessa de que ia ganhar coisa grande, ganhou de fato, né? Mas
Dá pra garantir que você vai ganhar todo ano? Aí é outra história, né? Enfim, gente, ó, vamos seguir. Isso aqui só levantei a reflexão aqui, porque, cara, o jogo do São Paulo ontem, eu tava até achando um jogo bastante interessante, até o gol do São Paulo. Depois do gol do São Paulo, assim, foi um time pavoroso. E cara, assim, eu sempre vou às vezes até algumas pessoas, elas me cobram, falam, pô, você fala do São Paulo, pô, tá uma tiriça, tá uma draga. Só que o que eu falo é o seguinte, eu vi jogos interessantes do São Paulo. Eu vi jogos. O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que o São Paulo foi eliminado, teve aquele pênalti é, 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 extremamente polêmico. Teve aquele. E o São Paulo foi eliminado com um lance polêmico. Mas foi um bom jogo do São Paulo. Não foi um jogo horroroso. Foi um bom jogo. E, cara, você tá enfrentando o atual campeão paulista, o time que a gente rotula e coloca no hall dos favoritos a disputar tudo. E você tá na casa dos caras, tá jogando bem, tá ameaçando, tá criando oportunidade, né? Oportunidades não vão ser tão também que os duas equipes não criaram muito aquele jogo. Mas fez um jogo competitivo. Então eu falo assim, foi um jogo brilhante? Não foi um jogo brilhante, foi um jogo vistoso, né? Do lado do adversário também não foi, mas foi um jogo competitivo. Esse jogo contra o Tadjeres, o São Paulo tava fazendo um jogo interessante, na minha opinião. Foi um jogo disputado, foi bem competitivo. Pô, se você considerar que os caras estavam em Córdoba, não é fácil chegar em Córdoba, na Argentina. É uma viagenzinha desgastante, pô. Não é um negócio assim, é rápido. Lembra a final da Sul-Americana? Que foi em Córdoba e foi um perrengue para muitos torcedores chegar lá. Não é fácil chegar lá. Quem foi lá sabe que não é fácil. Então, assim, você vai até lá. A logística já é ruim. Na casa do adversário. A gente sabe que jogar na Argentina é um ambiente, pô, complicado. O Beldia sabe disso. Né? Os jogadores, a maioria sabe disso. Sei lá, fazer um jogo competitivo. Fez até um gol. Pô, fez o gol, tava impedido. Mas o gol, cara, assim, por isso que eu falei, tava sendo um jogo interessante. Porque o Oscar tava dando opção, tava com, né? Tava tecnicamente bem por um tempo do jogo, né? Até eu acho que ele sentiu o cansaço. O Ferreirinha tava fazendo um bom jogo, né? Os dois ali do mesmo lado do campo. Tava bem interessante a troca que eles estavam tendo. E assim, as melhores oportunidades saindo do pé deles, as melhores. Não tô dizendo que foi, nossa, que chance de gol. Mas as melhores criações aconteciam ali. Então, assim, você viu uma perspectiva, e aí quando sai o gol, você fala, cara, o time tá jogando de uma forma interessante. Não é o futebol vistoso, também não dá pra cobrar isso. Quem que tá jogando futebol vistoso? O Palmeiras tá jogando futebol vistoso? O Botafogo, o Flamengo tá jogando futebol vistoso? Tá jogando bem. Você vê que é um time organizado, um time bem treinado. Agora, assim, tá jogando um futebol vistoso? Ninguém tá jogando ainda esse futebol vistoso. Por isso que eu falo, cara, as equipes que estão vindo com o treinador já do ano passado, o Flamengo já tá vindo, o Palmeiras já tá vindo, assim, são duas equipes que tiveram pré-temporada e tudo mais, como teve o São Paulo, que às vezes o torcedor do São Paulo fala, mas o Beldia tá desde o ano passado. Sim, o Palmeiras é a mesma coisa, o Fortaleza é a mesma coisa, tomou 3-0 do Racing. Então, assim, quem tá jogando esse baita futebol? Ninguém, né? Na verdade, ninguém. Por isso que eu falo, eu fico nesse ponto de que, cara, eu vi jogos interessantes, o jogo tava sendo interessante até marcar o gol, né? O Alisson faz um golaço enfim, o próprio Tadjeres teve boas chances de... Ai, perdão, chutando de fora da área, né? Foi naquele recorte do jogo, ficou um jogo bem perigoso. Pera aí, gente, deixa eu só... Aí. Porque as duas equipes estavam... Pera aí, deixa eu só dar uma suada no nariz aqui, porque tá complicado. Perdão, gente, perdão. Hoje vai ser assim. Tava sendo um jogo perigoso ali. Marca o gol. O São Paulo, cara, obviamente que eu imaginei, e isso de fato aconteceu. Recuou um pouquinho mais. O Tadjeres cresceu um pouquinho mais. Mas sabe aquele termo, aquele jargão do futebol que é furar a bola? E o Corinthians fez isso no jogo, na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que é você não deixar o jogo acontecer, não deixar a bola rolar. O São Paulo não sabe fazer isso.
O São Paulo deu espaço. Cara, assim, é surreal. A sua missão no jogo é apenas se defender. Nem isso o São Paulo conseguiu fazer. Foi um momento pavoroso em que eu olhei e falei, cara, realmente a essa altura do trabalho do Zubeldia, o São Paulo precisava pelo menos saber jogar a Libertadores como tem que ser jogado. Pô, nada é um treinador argentino, né? Então, pô, vamos furar a bola. Não, e aí, em algumas vezes, até indo para cima do adversário, deixando a retaguarda exposta. Com todo respeito, obviamente, né? Deixando a defesa exposta. E eu olhava aquilo acontecendo e falei, cara, não é possível. Não é possível que na casa dos caras, e com os caras buscando o jogo, você vai atacar e vai ceder esse espaço. Claro que você não pode ficar só recuado. Claro que você tem que segurar a bola. Claro que você tem que cozinhar o jogo tocando passe. Mas o São Paulo não estava conseguindo fazer isso. E era uma coisa de olhar, entender e falar, cara, agora é hora de furar a bola. Faz uma cera aqui, faz uma cera lá, catimba, cai, finge que tomou falta. É o que dá para fazer. E correu um risco, assim, seríssimo de tomar o gol do empate. Mas, assim, muito. Aí não é exagero. Chegou muito perto de tomar o gol de empate. Felizmente, não tomou. Sai com um baita resultado. Leva um baita resultado para casa. Mas ficam reflexões. Eu acho que o trabalho do Zubeldia ele segue em risco. E tudo depende agora do Dorival. Porque com o encaminhamento, meio que o encaminhamento do Renato Gaúcho com o Fluminense, aí sim meio que fica livre, né? O caminho do São Paulo pro Dorival. Porque não tem nenhum outro grande clube que disputaria aí, que entraria numa concorrência de repente com o São Paulo. Então você fica nessa de, cara, tava muito interessante, eu tava gostando, já tava pensando, pô, vou falar um monte de coisa boa amanhã no podcast, e aí vem o gol do São Paulo, e aí meio que, cara, parece que o time desmonta. É surreal. É surreal. Enfim, o importante é a vitória, né? Para quem é resultadista, e eu muitas vezes sou também, dessa vez você, é óbvio que a gente traz reflexões, você também, cara, o importante foi a vitória, né? A vitória veio e aqui, ó. Primeiro tempo neutralizamos as chances deles, no começo do segundo tempo, depois encontraram mais os lados, o 1 contra 1, o passe entre linhas, eles gostam de jogar assim. Creio que o gol veio num momento justo para nós, depois no fim, com um pouco de sorte e boa defesa, conseguimos o triunfo. Boa defesa não, com uma bela pitada de sorte, viu? Bela pitada de sorte, Zubeldia. Precisou bastante dessa sorte, porque boa defesa não teve. É isso que mais me... Cara, para jogar uma competição como a Libertadores, você tem que ter um time que sabe defender. E o São Paulo sabe se defender. Pô, eu tava citando aqui o jogo contra o Palmeiras, né? Que é o jogo mais recente aí que eu lembro. Pô, jogou bem defensivamente. Defensivamente foi uma boa equipe, foi organizada. Agora, você vai jogar a Libertadores, que você vai enfrentar adversários de outros países, você... Cara, você garante que você vai encarar só o Palmeiras na Libertadores? Você garante que você vai encarar só o Flamengo? Porque contra essas equipes eu sei que o São Paulo vai jogar. Você tem que pegar um clássico, vai encarar um Internacional. Não, Internacional não. É o Internacional? Tá, né? É que eu não sei se dá pra se enfrentar, é isso que eu tô falando. Mas enfim, um cenário hipotético, né? Um cenário hipotético. Não dá pra você encarar que você vai. Não dá pra você. Porque que eu falo assim: se o São Paulo pegar só as grandes equipes do continente, eu sei que o São Paulo vai jogar bem. Agora você pega essas equipes mais medianas pra baixo, aí não sei, parece que a chave desliga, dá uma avacalhada, dá uma desconcentrada. E aí, cara, o que eu falo, saber se defender, o time sabe. Isso aconteceu muito no Campeonato Paulista. Pega um time nada a ver, com todo o respeito, né? Nada a ver, eu digo assim, que é muito mais fraco que o São Paulo. E acaba tomando gol, acaba perdendo o jogo. Joga mal, cede espaço ao adversário, corre risco desnecessário. Essas coisas que nessa altura da temporada, do trabalho, né, no caso, e essa altura da temporada também, não pode mais acontecer. Então a gente ficava olhando o jogo de outro e falei, cara,
vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Tudo bem, a casa do adversário, na casa deles. Enfim, né? Enfim, vamos lá. Aqui, a tabela, vamos de tabela aqui. Tabela não, resultados, né? Resultados. Vitória do São Paulo, fora de casa, uma baita vitória, na minha opinião. Precisava desses 3 pontos para começar bem. Espero que seja a partida para dar confiança, né? Dar com bastante confiança e seguir aí na competição, de forma competitiva, buscar uma classificação até de uma forma um pouco mais tranquila. Eu confio nisso, tá? Mas é o que eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, viu? Esse jogo aí é pra galera refletir legal. Refletir legal. Porque foi mais sorte do que um bom trabalho. Tá? O Botafogo, o atual campeão, perdeu aqui do Universidade de Chile. E foi um bom jogo no primeiro tempo, né? Eu não acompanhei muito de perto, porque tava rolando o jogo do São Paulo, mas até onde eu consegui ver. Foi um bom jogo no primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo do Botafogo. Mas, cara, o que pega no Botafogo é a questão do ataque. Pô, o Igor Jesus é um baita jogador. Mas ele tá muito isolado, né? Você vê que ele tá muito isolado. Às vezes ele tenta fazer alguma coisa mais no individual, mas não tem uma tabelinha de um de um cara de habilidade, um cara veloz, um cara ágil. Não tem uma tabelinha desse cara, porque o Botafogo nada perdeu o Almada e perdeu o Luiz Henrique. 2 caras com essa característica. Tem o drible, tem a velocidade, tem a aproximação, pode trabalhar como ponta, podem trabalhar como centroavante. O Igor, ele é um pouquinho mais pesado, né, em relação ao Luiz Henrique e o Almada, mas um cara muito habilidoso, de presença diária. Então, assim, ele tá meio sozinho, ele tá meio isolado. E aí fica numa situação, né, que para você marcar gols, ainda tá, né, o Paiva vai ter que encontrar uma solução aí. Porque pro Arthur Jorge estava um pouquinho mais fácil. Vamos ser sinceros, tá um pouquinho mais fácil. Com o trio de ataque que ele tinha ali, tava um negócio um pouquinho mais confortável da equipe marcar gols. Agora o Renato Paiva vai ter que encontrar algumas soluções para trabalhar com. É um bom time. Eu falei, é uma boa equipe. Eu vi o jogo do Palmeiras, muita gente falando assim, pô, foi um jogo morno, foi um jogo chato. Eu gostei do jogo. Falei daquela vez, volto a repetir. Para mim, eu vi o jogo inteiro e eu achei um bom jogo. Achei um bom jogo. Claro que, por não sair o gol, futebol é sobre gols, né? É sobre gol. Mas fica aquela decepção de, pô, não saiu o gol. Você tá achando legal por quê? Achei um bom jogo na organização das equipes, as oportunidades que foram criadas. Não foram efetivos, obviamente, mas eu achei um bom jogo. Né? Eu vi coisas interessantes das duas equipes ali. E eu vi coisas interessantes do Botafogo ali e a gente viu mais uma vez nesse jogo. Agora sim, acabou sendo punido pela falta de efetividade. É aquilo que a gente falou, a máxima do futebol. Quem não faz, toma. Acabou tomando gol. E sai com uma derrota, um prejuízo muito grande. Um jogo fora de casa, a gente sempre tem um entendimento que, pô, jogar fora de casa tem essas questões. A derrota ela é passível de acontecer e ela acabou acontecendo, né? Mas era um jogo para sair de repente com empate. Acho que se não dá pra ganhar, é melhor empatar. E dava pra ter empatado esse jogo, né? Dá pra ter empatado esse jogo. Dá até pra ter ganho. Mas tá faltando opção. A gente olha, fica olhando e fala, falta repertório. Falta um pouquinho de repertório, né? Vamos lá, mas é uma boa equipe, cara. Assim, é promissor. Eu ainda acho que é uma equipe que pode virar, né? Com o tempo de trabalho que teve para formar o time, para trazer treinador, eu acho que o potencial ele é bastante interessante. Não vai ser tão, não vai marcar tantos gols, diria assim, não vai ser tão fácil, entre aspas, como foi no ano passado. É que eu citei jogadores do ataque, que era absurdo. Aquele ataque do ano passado era uma loucura, né? Esse ano já é um pouquinho mais difícil. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais a bola, vai ter que encontrar opções, mas eu vejo potencial. Tá? Sul-Americana, vamos lá, né? O Grêmio venceu o Sportivo Luquenho e, cara, não foi um bom jogo do Grêmio, mais uma vez, né? Começou com uma equipe
não deu muito certo, foi fazendo as mudanças, as coisas foram se ajeitando e o Grêmio conseguiu uma importante vitória aqui. O Vasco, cara, é altitude, gente. É altitude. Fica claro que o Melgar é uma equipe fraquíssima, na minha opinião. Cara, tudo aquilo que a gente já falou, quando a gente fez a prévia, assim, olhou o sorteio da Sul-Americana, a gente falou, pô, grupo fraco. Pô, mas com qual a base que você usa pra dizer que o grupo é fraco? O grupo é fraco, velho. O grupo eu não preciso de base, ver o time no campeonato dele. Eu só preciso olhar o time que ver o que ele fez nos últimos anos nas competições internacionais, que eu digo se ele é fraco ou não. E 80% das vezes a gente acerta. Né? Aqui no nosso. É verdade, gente. Não dá pra gente ficar, ai, vamos respeitar. E que não sei. O respeito é falar a verdade. O respeito não é falar assim, nunca vai ser ninguém. Isso aí é desrespeitar. Eu chegar pros caras e falar assim, pô, vocês nunca vão ser ninguém. Isso é desrespeito. Não, agora, o respeito é você falar a verdade. Eu prefiro ter ao meu lado uma pessoa que vai ser verdadeira e falar a verdade do que outra que vai ficar enfeitando. A verdade é essa. A verdade é essa. É um grupo fraquíssimo. O Vasco é um baita time? Também não é. Mas é um. Cara, você viu o que o Felipe Coutinho fez? Você viu o que o Felipe Coutinho fez? É que isso aí é coisa de gênio. Tá jogando bola, tá devendo futebol, não tá jogando bola e tá devendo futebol. Mas o gol que ele fez, cara, assim, é coisa assim, de cinema. E é coisa que não é naquela cagada. Felipe Coutinho já fez vários gols assim na carreira. É coisa de cara diferente. O ano passado eu falei, cara, eu espero, eu acredito no Coutinho, eu falava o ano passado. E eu ainda acredito, porque é um cara diferente. Ele é um cara muito diferente. Espero que ele se sinta confortável cada vez mais, que ele seja mais protagonista, que ele busque mais lances como esse, porque ele é um cara diferente. Ele, o Verratti, né, os dois principais protagonistas dessa partida, acabou tomando empate, estava ganhando de 3-1, acabou tomando empate, mas como eu disse, é jogo na altitude, então óbvio que sai com gosto de decepção, porque você, pô, 3-1, você tomar o empate, você sai desmoralizado. Mas eu não vejo muito por aí. Claro que fica a frustração. Eu também fiquei frustrado acompanhando cortes do jogo, momentos do jogo. Fiquei frustrado também, mas depois a gente olha e vai ter o entendimento que foi um jogo fora de casa. Acho que tá justo. Acho que tá justo, né? É difícil você manter o fôlego por muito tempo jogando na altitude, né? Não é nem que a perna vai pesando, o pulmão vai acabando. Você vai puxando o ar e parece que o ar não entra. Né? Então, assim, isso costuma acontecer, porque os caras vão correr os 90 minutos. E uma equipe brasileira, ainda mais o Vasco, né? Joga no nível do mar. Vai jogar lá. Pô, chega no minuto 70 do jogo, você não tem mais pulmão. E você vai sofrer os outros 20. E foi mais ou menos esse o caminho, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Corinthians 1, Huracan 2. Corinthians perdeu em casa. Em casa, não vou falar muito mais. Derrota em casa pro Huracan. Tomou 2 gols de um cara que não marcava há quase um ano. Eu não preciso falar muito mais, né? Já venho falando aqui sucessivamente do trabalho do Ramon. O Corinthians, ele é refém dos jogadores estarem 100%, não digo nem 100%, mas estarem inspirados todo jogo. Todo jogo que o Corinthians for jogar, ele depende do time estar inspirado, dos protagonistas estarem inspirados. E numa noite onde os protagonistas não estão inspirados, não adianta vir aqui, decisões ruins, escolhas ruins do Ramon. É porque eu vejo notícias, escolhas ruins do Ramon. Não é escolha ruim do Ramon. O Ramon vai pôr o cara que tá bom pra jogar e o cara que não tá bom pra jogar. Ele é o treinador, ele tem que ver as competições que o Corinthians tá jogando e decidir quem vai jogar. Fora isso, não tem tática. Não tem jogada ensaiada no Corinthians. Não tem nó tático, não tem uma estrutura, uma organização. Um time, nossa, o time joga nessa formação. Tanto não tem isso. Não tem isso, cara. Não vou falar que não tem treinador, né? Não vou por esse caminho. Mas, cara,
é uma coisa que eu tô falando aqui já desde o ano passado, né? Que eu ouço em vários programas esportivos. Que aí sim você ouve o que os caras falam, né? Ah, esquema tático, uma parte técnica. E eu falei, cara, pra mim não me interessa. Do ano passado, sem entender nada de bola, eu olhava o ano passado, cara, o Corinthians é um baita time, baita jogadores, mas não tem treinador. E eu sigo com essa mesma opinião. Ah, foi campeão do Campeonato Paulista sem treinador? Foi porque é um baita time. E os jogadores inspirados nas suas partidas, o Corinthians levou. É assim que vai funcionar. Só que até quanto o ser humano aguenta? Não é nem na parte física, é na parte mental. Ah, aquela empolgação, aquele embalo. Por quanto tempo o time consegue manter? Porque o Ramon é um baita coach. Ele consegue motivar e pilhar os atletas. Mas por quanto tempo você consegue tirar isso aí? Que ele vem fazendo isso desde o ano passado. Por quanto tempo vai ser legal, vai ser bacana, vai ser resenha, vai pilhar, vai motivar? É essas coisas, né? É dessas coisas. Competiu contra o Palmeiras, legal, foi bacana, mas ali você viu, cara, é o que eu falei, eu elogiei muito a postura dos atletas. Porque o gol na casa do Palmeiras, pô, gol de genialidade de dois caras diferentes, que o Corinthians tinha ali, e na casa do Corinthians, de administrar, de furar a bola, né? Todo mundo cozinhando o jogo, participando para que o jogo não acontecesse, e o jogo não aconteceu e o Palmeiras não pôde competir. Então, assim, todo jogo o time vai conseguir amassar a bola, todo jogo o time vai conseguir buscar um gol da vitória, todo jogo o time vai conseguir não tomar gols. Eu não sei quando o Corinthians vai tomar gol, não. É uma loteria para mim. É uma loteria. O Corinthians vai tomar gol hoje? Eu não sei. Não sei se vai tomar gol hoje. Acabou tomando. Mas no próximo jogo vai tomar gol? Eu não sei. Depende dos jogadores estarem inspirados, né? Enfim, gente, eu não vou ficar falando muito mais, porque sobre o trabalho do Ramon e sobre o Corinthians, a gente vem falando há muito tempo. A gente vem falando muito bem. Trouxe o título, legal. Acho que é um treinador para competições de mata-mata. Mas é aquela coisa, vai ter que priorizar. E se priorizar, vai acontecer o que aconteceu ano passado. Vai brigar contra o rebaixamento. Então já começam decisões difíceis, né? Do que jogar, do que não jogar, o que a gente vai priorizar, o que a gente não vai priorizar. E não dá para competir com tudo. Não dá para não dá para disputar tudo, né? Esse que é disputar, essa é a palavra. Não dá para disputar tudo. Infelizmente, você tem que fazer a gestão do elenco, e se fizer a gestão do elenco, não vai dar. Né? Fica difícil. Já fica difícil você pensar em outras equipes, o Botafogo, o Palmeiras, fazendo a gestão do elenco, disputando tudo. Você imagina o Corinthians, cara. Né? Não é menosprezando o Corinthians, eu tô falando, tô pegando duas equipes que investiram muito alto no seu elenco e na teoria tem elenco para disputar todas as competições. Você pensar nessas duas equipes disputar tudo, já é difícil. Você imagina outras equipes que, cara, que só tem um baita time titular, mas é só um time titular. Não tem uma composição de elenco. Tem o Vitória 1-1 para cima do Universidade e é isso, gente. Ó, só pegar a tabela, agora acho que já temos 2 rodadas. Dá pra gente pegar a tabelinha já. E eu preciso encerrar, né? Já estamos muito tempo falando. Pegar os jogos de amanhã. E, ó, Bahia entra em campo contra o Internacional. Palmeiras vai enfrentar o Sport Cristal. Flamengo, Deportivo Táchira. E na Copa Sul-Americana temos brasileiros, não temos brasileiros na Copa Sul-Americana. Um descanso aqui. Mas 4 brasileiros na Libertadores, né? Falava de repente o São Paulo fazer um clássico internacional, né? Eu falei que eu tava pensando aqui, não sei se pelo cruzamento das chaves dá, né? Nem passei pela matéria do Renato Gaúcho. Vamos lá, ó. O grupo A já aconteceram os 2 jogos. Então o Estudiantes lidera, Universidade de Chile aqui, Botafogo e Carabobo. Aqui, Barcelona de Guayaquil e River, né? Os 2 times ganharam. Grupo C, os jogos ainda não aconteceram. Grupo D, Libertad e São Paulo. Todo mundo. Aqui, ó, o primeiro empate aqui. Já ia falar, pô, todo mundo ganhando, né? Racing lidera. Colo-Colo, Atlético Bucaramanga e o Fortaleza lanterna, né? Perdeu do Racing.
Atlético Nacional, o jogo do Bahia e do Internacional hoje. Cerro Porteño, aí vai Palmeiras e o Sport Cristal se enfrentam. E aí aqui, San Antônio Bulo Bulo, Vélez Sarsfield, o grupo da loucura, na minha opinião, tá? Aqui é o grupo da loucura. O Olímpia já perdeu pro San Antônio Bulo Bulo, né? É o grupo que os caras aqui vão disputar para quem não vai. É o que eu falei, ó. E já, primeira rodada, eu sigo com essa mesma opinião. Aqui é o grupo do... Quem não quer ir? Eu não quero ir, ó. Pentacampeão de Libertadores, o Olímpia é tri, né? Eu não esqueci quantos títulos tem o Olímpia. Também, ó. Quem não vai? Eu não quero ir. Eu também não quero. Daqui a pouco o Vélez também, eu também não quero. Vai ser o grupo da loucura. E aí do... é brincadeira, velho. Aqui o grupo, a Sul-Americana, Vitória tá aqui, né? Um pontinho. O Universidade de Quito. Aqui o grupo do Corinthians, América de Cali e o Huracan. Grupo D, Godoy Cruz, Grêmio. Os dois com 3 pontos. Cruzeiro perdeu do União Santa Fé. Dá pra buscar, o grupo pra mim é fraquíssimo, né? Grupo fraquíssimo. Fluminense venceu o Once Caldas. Outro jogo ainda não rolou. Vasco e Melgar. O outro jogo não rolou ainda. Então é isso, né? Aqui o primeira rodada já aconteceu. Caracas, Atlético Mineiro 1 ponto, né? No caso, Cienciano 1 ponto também, tá? Só pra gente encerrar. Agora sim, Renato Gaúcho fica perto de voltar ao Fluminense. E vamos ver qual que é o desfecho. Se hoje sai alguma notícia em relação ao assunto. Conversas caminham para o desfecho positivo. Aqui por Camila Barbieri, Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. É isso, com essa notícia eu encerro o podcast de hoje. Podemos ver o Renato retornando ao Fluminense. E vamos ver, né? 30 anos após o histórico gol de barriga contra o Flamengo. Vamos ver. Existe otimismo entre as partes para o desfecho positivo. Não tá concretizado, então, né? Então, assim, é importante destacar. Existe o sinal de positivo, de lá para cá, o otimismo, mas não tá acertado. Não tá acertado. Mas como já há um romance, digamos assim, eu falei, meio que o Dorival fica solto na pista, né? E por isso que eu tava falando do São Paulo. De repente olhar e falar, vamos bater um papo aí com, né, ligar pro empresário. E aí, como é que tá? Como é que tá o momento, né? Vice-campeão de 2008, né? Vice-campeão de 2008. É isso, gente. Encerrando as atividades, longo podcast, né? Vamos acompanhar hoje, né? Os brasileiros na Libertadores. Cara, aqui a sorte está lançada, né? Tanto o Bahia quanto o Internacional. Não vou escolher um lado, a sorte está lançada. Aqui são mais Palmeiras, são mais Flamengo. A última partida das duas equipes não foi tão legal, né? O que eu falei, do Palmeiras eu achei interessante, mas não tá marcando gol, né? Não marcou gol no último jogo contra o Botafogo, os 2 jogos contra o Corinthians. Então, assim, não tá marcando gol. Mas vamos ver, na Libertadores, o Palmeiras costuma... Eu me lembro que em anos anteriores, o Palmeiras não tá tão bem ofensivamente, chegar na Libertadores e plau, né? Todo respeito. Eu acho que vai ser mais ou menos esse caminho. O Palmeiras hoje, em fase de grupos da Libertadores, é um bicho-papão, assim, um adversário muito indigesto, cara. Muito indigesto pros vizinhos do continente, né? Então é isso, tô confiando na vitória do Palmeiras, do Flamengo e aqui, Bahia Internacional, a sorte está lançada, né? Valeu demais, gente, ótima quinta-feira para todo mundo. Nos vemos amanhã, comentar esses últimos jogos da rodada de Libertadores e como ficaram os grupos. Valeu demais, beijos, abraços e até amanhã.